Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos que estão aqui conosco, prestando culto ao Senhor. Para darmos início, estarei orando. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai, esteja em nosso meio, Pai, falando aos nossos corações através dos louvores, Senhor, através da Tua palavra que será pregada, Senhor, usada pelo Teu servo, Pai, o pastor Jorge. E que o Senhor esteja, Pai, no decorrer deste culto, Pai, que o Senhor esteja com cada um dos irmãos que estão aqui prestando culto a Ti, Pai, que Teu Espírito Santo esteja acalmando esses corações, Pai, que possam estar confiando em Ti, Pai, que sabemos que ao Seu lado, Pai, a vitória é certa, independente dos obstáculos que encontremos no nosso caminho, Pai. Tudo que eu Te peço, perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias em Salmo 150, no versículo 1 ao 6. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Jesus, por Ti eu viverei, no caminho
envergonharei. Meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor.
sou de Cristo. Quero saudar a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que estejam todos bem, que o Senhor, nosso Deus, possa estar a cada dia abençoando a tua vida, nesses dias em que estamos impedidos de estarmos juntos, mas dessa forma nós estaremos tendo essa comunhão, esse momento de comunhão. Então, aproveite esse momento agora, você está reunido com a sua família, pegue a sua Bíblia
e vamos juntos ler a palavra do Senhor e vamos meditar na palavra do nosso Deus. Estaremos lendo em 2 Coríntios, capítulo 1, do 1 até o 11. 2 Coríntios, capítulo 1, de 1 a 11, nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola com toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação e salvação a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também de toda a consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feito, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Que o Senhor nosso Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos estar orando ao Senhor nesse instante. Querido Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por mais uma vez estarmos com a palavra, Senhor Deus, aqui aberta diante de nós, que foi lida, ó Pai, que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade, Senhor Deus, de tal maneira, ó Deus, que venhamos nos encher, ó Deus, de conhecimento vindo dos altos céus, ó Pai. Ó Deus, abençoe cada um lar, ó Pai, abençoe os nossos irmãos, ó Deus, que estão passando por atribulações nesse momento, ó Pai. Ó Deus, conforta, Senhor Deus, aqueles, ó Deus, que estão em enfermidade, ó Pai. Cura, Senhor Deus, estenda a Tua mão de poder, ó Pai. Toma, Senhor Deus, cada um lá da Igreja Batista Betel, ó Pai, bem como, Senhor Deus, todas as famílias, ó Pai, que estão, ó Pai, reunidas nesse momento, ó Pai. Abençoe a nossa nação, ó Pai. Cura-nos, Senhor Deus, desse mal, ó Deus, que tem assolado, Senhor Deus, não somente a nossa nação, mas no mundo de uma maneira geral, ó Pai. Ó Deus, que venha cair por terra, ó Deus, derrame a Tua cura. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bom, nesses dias a gente tem observado e temos constatado que o sofrimento, as tribulações, como nesse texto aqui nos mostra, nos fala, e a gente, quando lê esse texto, a gente observa que algumas palavras são repetidas, né, como consolação, como tribulação, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, está aqui nos trazendo à mente que Deus ele tem o controle de toda a situação. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto, igreja essa que foi ganha por ele na sua segunda viagem missionária.
E ele estava, voltando para aquela cidade, o intento dele era voltar para a cidade de Corinto. Mas havia um grupo dentro daquela igreja que estava perseguindo o apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo também sofreu perseguições. E ele, nessa carta aqui, ele vai relatar algumas dessas tribulações. Nós não sabemos ao certo quais foram essas tribulações, mas foram algo muito sério. E o apóstolo Paulo, ele vem aqui mostrando que o justo, ele passa por sofrimentos também. É algo que, às vezes, nós não entendemos, mas fica muito claro que o justo, ele passa por a tribulação, ele enfrenta dificuldades, ele passa por momentos difíceis na sua vida, porque a fidelidade de Deus, ela não é uma garantia de que o crente passará imune de aflições, de sofrimentos nessa vida. Fica muito claro, E a gente vê aqui no versículo 4, que ele fala assim, nos consola em toda a nossa tribulação. A gente, quando encontra essa palavra consolar, ela significa uma pessoa colocar-se ao lado de outra, de forma que ela possa ser encorajada, que ela possa ser ajudada em tempos de aflição. E é isso que o apóstolo Paulo está atribuindo ao nosso Deus. O Deus que Paulo servia é o Deus que o consolava em toda a tribulação. Interessante que Deus, ele vai permitir as aflições na vida do justo, vai permitir as aflições em nossa vida, e ele tem a intenção de nos experimentar, para que nós possamos gozar do seu consolo, do seu encorajamento, e para que nós possamos, através dessa experiência, consolar outras pessoas, encorajar outras pessoas que estão passando por tribulação. Veja que o apóstolo Paulo, homem fiel que era, Deus, ele não proveu para ele um caminho fácil, um caminho livre de problemas. Ele vai dizer lá no verso 8, desse texto que nós lemos, eu vou usar a versão NVT desta feita, ele diz assim, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos pela província da Ásia, fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. A aflição foi tanta, foi tamanha, que ele pensou que iria perder a vida. Então veja que foi algo muito sério. E nós, irmãos, da mesma forma, nós podemos, ainda que estejamos no centro da vontade de Deus, sendo inteiramente fiéis a Ele, ainda que, mesmo assim, nós podemos, às vezes, ser dirigidos através de caminhos que não vão ser tão agradáveis. Nós vamos passar, às vezes, por aflição, como nós estamos experimentando nesses dias. Muitos dos nossos irmãos estão enfrentando o Covid de frente, na sua família, até na vida própria mesmo. No meio de tudo isso, nós não devemos nos esquecer, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E na realidade, amados, se nós observarmos nos evangelhos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina justamente isso, que o crente, ele está sujeito a passar por adversidade. Vejam quando ele fala, ensinando aos seus discípulos, lá em João capítulo 16, a partir do versículo 1, ele vai instruir dessa forma assim, tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar um culto a Deus. Versículo 3, isso farão porque não conhece o Pai,
nem a mim. E o verso 4, ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que vô-la disse. Não vô-la disse desde o princípio, porque eu estava convosco. E lá no versículo 33, versículo que é bastante conhecido, de João 16, Jesus vai dizer assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é uma mensagem que não foi uma invenção do apóstolo Paulo. O justo, o crente, passar por a tribulação é uma mensagem que o Senhor nosso Deus vem mostrando desde o Antigo Testamento. Muitos servos dele, que eram justos, que eram fiéis, passaram por esses momentos de dificuldade, de adversidade, por aflições na vida. E Paulo, lá em Timóteo, ele vai dizer isso também, Timóteo 3,12, 2 Timóteo 3,12. Todos os que piamente querem viver, em Cristo, padecerão perseguição. Então, a perseguição, ela, de uma forma ou de outra, ela é inevitável na vida do cristão. Aquele que está realmente colocando a sua vida piedosa, uma vida de humildade diante de Deus, que está servindo a Deus, ele está sujeito a passar por esses momentos de tribulação. Mas uma pergunta que às vezes surge em nossa mente quando estamos passando pelo sofrimento, pela dificuldade: por que eu estou sofrendo assim? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que os crentes sofrem? Nós, analisando a palavra de Deus, nós podemos ver que há diversas razões. A primeira delas é que o crente sofre pela mesma razão que os descrentes também sofrem, ou seja, como consequência dos seus próprios pecados. É realmente o que está envolvendo a lei da semeadura, que diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6,7. Então, essa lei, ela se cumpre tanto sobre os descrentes, quanto também sobre o crente. Então, o crente, às vezes, ele vai passar por um momento de dificuldade, de adversidade, como uma prova de que ele está colhendo algo que ele semeou, um pecado que ele cometeu, e ele vai ter que colher ali a consequência, dificuldade em sua vida. Uma segunda causa também que o crente sofre é pelo menos no seu espírito, por habitar num mundo corrompido, um mundo pecaminoso, por toda parte onde o crente anda, ele está realmente rodeado pelo mundo pecaminoso. Nós vamos sentir aflição, vamos sentir angústia, até ver as pessoas sofrendo, as pessoas que estão ao nosso redor, estão passando por tantas adversidades. Isso também nos causa o sofrimento. Ao ver as pessoas sofrendo, isso também nos causa sofrimento. Isso é uma realidade, porque estamos no mundo pecaminoso. Os crentes, eles enfrentam os ataques do diabo. As Escrituras, elas nos mostram que o Satanás, ele é o Deus desses séculos. Ele é o Deus desse século. Ele está controlando esse presente século que é mau. Lá na 1 João, capítulo 5, 19, João atesta isso. Nós sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. É uma realidade que nós não podemos nos esquecer. E o crente, ele vai perceber que Deus, ele está no controle, mas ele, às vezes, permite o cristão ser afligido. E por isso que Deus está sempre nos advertindo: sede sóbrios, sede vigilantes. O diabo, nosso adversário,
ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o que a gente precisa fazer? É resistir. Resistir para que a gente não venha passar por sofrimento como consequência do pecado, que é o ponto anterior que a gente falou. Terceiro lugar, né, do ponto de vista bíblico, essencialmente bíblico, o crente, ele também sofre porque ele tem a mente de Cristo. Ele tem a mente de Cristo. Está lá em 2 Coríntios, né, que a gente leu, capítulo 2, mas o verso 16. Porque ser cristão significa estar em Cristo. Ser cristão é estar unido a Jesus Cristo. Né? E quando nós estamos nessa união, quando nós estamos ligados a Cristo, estamos em Cristo, nós também vamos compartilhar, nós compartilharemos dos sofrimentos de Cristo Jesus. Né? Quando a gente lê lá em 1 Pedro 2, 21, vai esclarecer um pouco esse ponto. Pedro diz assim, ó: portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes o seu passo. Então, quando nós que estamos em Cristo, nós compartilharemos também do seu sofrimento. Ele nos deixou esse exemplo para que nós viéssemos seguir os seus passos, né? Usando as palavras aqui do apóstolo Pedro. Né? Um exemplo disso, assim como Cristo chorou, né, ao ver a agonia daquela cidade que estava caída em impiedade, ali Jerusalém, né? Jesus chorou, a Bíblia vai dizer muito intensamente que Jesus chorou. Né? Por que Jesus chorou? Porque Jesus, ao olhar para aquela cidade, que as pessoas estavam ali se recusando a se arrepender, de aceitar a Ele como o Senhor e Salvador, né? Isso fez com que Jesus chorasse. Né? Isso deve ser exemplo para nós, irmãos. Ao vermos o mundo do jeito que está hoje, as pessoas completamente rebeldes, afastadas do caminho do Senhor, e a palavra sendo pregada, mesmo com essa pandemia, muitos estão, às vezes, desligados, desleixados, não estão se lembrando do seu Criador. Isso deve fazer-nos chorar. Precisamos chorar para que essas pessoas possam encontrar o caminho da salvação, para que eles possam ser quebrantados em seu coração. Lá em 2 Coríntios, né, que nós lemos capítulo 1, no verso 5, né, vemos o exemplo de Cristo. Diz assim: porque as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Então, através do exemplo de Cristo, das aflições dele, as mensagens do Evangelho, quando ela entra em nosso coração, essa mensagem ela abunda em nossos corações, a consolação de Deus, ela chega até nós, nos encorajando a estarmos levando palavras para essas pessoas que estão distanciadas de Deus, que eles precisam se arrepender, precisam se achegar para Deus, aceitar o Evangelho, para que possam ter a sua vida transformada, para que possam ter uma qualidade de vida na presença de Deus. E em quarto lugar, Deus, ele às vezes permite o sofrimento na vida do cristão, para quê? Como um catalisador, né? Para que ele possa crescer, para que ele possa melhorar na sua qualidade de vida espiritual, né? Como que a gente vê isso aí? Frequentemente, o nosso Deus ele vai empregar o sofrimento para que o seu povo possa ser desgarrado, para que ele possa se comover em arrependimento dos seus pecados cometidos, para que ele possa se renovar.
Isso é bem ilustrado no livro dos Juízes, lá no Antigo Testamento. Livro esse que a gente vê como que Deus tratava o seu povo. O povo estava ali caído em aflições, caído em sofrimento. Eles clamavam a Deus, se arrependiam dos seus pecados. Deus enviava um juiz, o povo via o livramento dos inimigos ao redor, e ele vivia um momento de paz, mas daqui a pouco eles se esqueciam de Deus, e Deus enviava novamente os inimigos para que eles pudessem estar sofrendo novamente, e eles lembravam-se de Deus, e esse era o ciclo. Então Deus permitia aquilo ali para que eles pudessem se voltar para Ele, para que eles pudessem crescer espiritualmente falando, para que eles pudessem melhorar a sua vida espiritual. E muitas vezes também Deus usa o sofrimento como um teste para a nossa fé. Lá em Tiago 1:3, ele vai dizer que a tentação, a prova, é para provar a nossa fé. As tribulações são para provar a nossa fé. Elas são um meio de um aperfeiçoamento que Deus trata conosco. Deus vai tratar conosco, assim como Ele tratou o seu povo no passado, quando o seu povo estava lá no deserto, caminhando. Às vezes eles se esqueciam de Deus, e Deus mandava provação para que eles se lembrassem do Senhor. Moisés, ele lembra desse detalhe lá em Deuteronômio 8:3. Vejam bem, abra sua Bíblia lá, Deuteronômio 8, verso 3, ele vai nos dizer assim, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Então Deus, Ele permitia, às vezes o povo passar por aquelas privações, Ele enviava o sustento, para que eles pudessem entender que a provisão era dele mesmo, do Senhor. E qual é, a nossa obrigação? É reconhecer que Deus, Ele realmente vai autenticar a nossa fé, para que nós possamos converter tudo para o seu louvor, para que o nome dele seja glorificado em nossa vida. Outra coisa também que a gente pode entender, que Deus ele vai empregar o sofrimento também, não somente para fortalecer a nossa fé, mas principalmente, irmãos, para que a gente possa aprender a ajudar, a desenvolver o caráter cristão e de retidão daqueles que estão ao nosso redor também. Isso a gente pode observar tanto nas cartas do apóstolo Paulo, nesse trecho que a gente leu aqui, como também na carta de Tiago. Lá na epístola de Tiago, nós vamos ver que Deus, Ele quer que nós sejamos pacientes, que a gente possa aprender com o sofrimento. No sofrimento, a gente aprende a depender menos de nós, e depender mais de Deus, depender mais da sua graça, E irmãos, o nosso dever estarmos afinados com aquilo que Deus tem a nos ensinar através do sofrimento. E, em último lugar, Deus, Ele também pode permitir que nós passemos por dor, por aflição, para que possamos consolar e animar os outros. O texto que a gente leu na segunda carta de Coríntios, capítulo 1, no verso 4, olha só o que Paulo ele bota aqui, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também, qual o objetivo? Para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, com a consolação com que nós somos consolados. É nosso dever, amados, passarmos a usar dessa experiência que o Senhor
Ele está trazendo sobre a nossa vida para consolarmos, para confortarmos aqueles que estão passando por sofrimento, encorajando a eles, outros crentes que estão sendo atribulados, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo. Irmãos, qual a aplicação que a gente pode tirar dessa pequena reflexão que a gente está fazendo aqui nesse trecho da palavra de Deus? Bom, se você está passando por provação, se você está passando por aflição, o que você precisa fazer para triunfar? Primeira sugestão que eu gostaria de deixar nessa noite aqui: examine as várias razões por quais o ser humano ele pode passar por sofrimento. Examine se é alguma colheita que você está tendo, ou se é apenas uma provação que Deus está fazendo contigo. Ou seja, examine as razões pelas quais você entrou nesse tipo de sofrimento. Segundo lugar, creia que Deus se importa com você. Deus, ele se importa com você, meu amado, independente de quais sejam as severidades das circunstâncias nos quais você está passando, quais sejam as dores, o sofrimento, saiba que Deus te ama. Lá em 1 Pedro 5,7, ele vai dizer assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O sofrimento, ele nunca deve fazer você tirar uma conclusão precipitada, achando que Deus se esqueceu de você. Deus me abandonou. Não, jamais. Deus jamais nos abandona. Deus jamais nos rejeita. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Deus da misericórdia. Ele é o Deus de toda a consolação. Terceira sugestão: recorra a Deus em oração sincera. Recorra a Deus, busque a face do Senhor nesse momento, por mais difícil que seja, meu amado. Busque a Deus em oração e creia, espere por Ele. O Salmo 40 diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor, Ele ouve a oração dos seus. Então, espere por um milagre na sua vida. Em quarto lugar, bem semelhante, a sugestão quarta: confie que Deus dará a sua graça para suportar a aflição. Mesmo se a aflição não sair, confie que o Senhor, Ele vai te sustentar até que o livramento chegue na sua vida. Convém a gente lembrar da afirmação do apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é esse que nos amou? Jesus Cristo. Você é um vencedor. Ele te amou, Ele deu a sua vida, Ele tomou o seu lugar na cruz do Calvário. Então, confie que o Senhor, Ele te faz mais do que vencedor. Quinto lugar, nesse momento de aflição, de dificuldade, não abandone o Senhor, a sua comunhão com o Senhor, em oração, como nós já falamos, mas principalmente lendo a palavra do Senhor. Abasteça a sua vida espiritual. Deus está usando esse momento para você crescer em experiência com Ele. Leia principalmente o livro dos Salmos, aqueles salmos que nos traz conforto, como o Salmo 11, o Salmo 16, o Salmo 23, que vai falar que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele está contigo. Então, aproveite esse momento para buscar um alento na palavra do Senhor. Aprofunde a sua comunhão com esse Deus
que nós servimos, que certamente Ele vai cumprir a sua palavra no seu viver, né? O alento de Paulo, né, nesse trecho que nós lemos em 2 Coríntios, é algo que você não pode esquecer. Paulo diz assim, louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Eu gostei dessa versão aqui. Deus de todo encorajamento, a NVT, versículo 3. E no verso 4 ele termina assim, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflição. As aflições, elas vêm na nossa vida, mas alguém já disse assim, elas preparam as pessoas comuns para caminhos extraordinários. Portanto, amado, agradeça a Deus e acredite, aprenda a alegrar-se no Senhor. Lá em Neemias 8:10, o texto diz assim, parte B do versículo: porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Creia nessa palavra, guarda nessa palavra. Nós pedimos ao Senhor que ela chegue como uma palavra de encorajamento, mesmo no meio do sofrimento, que o Senhor Jesus Cristo possa fortalecer a tua fé. Não desanime, não baixe a sua cabeça, mas creia que o Senhor, Ele vai te tirar dessa. Que Deus assim a todos abençoe. Amém? Eu gostaria de aproveitar esse momento final aqui da minha palavra para fazer alguns anúncios. No próximo domingo, dia 5/7, nós estaremos retornando com o culto presencial aqui no templo, e nós estaremos realizando a EBD às 9 horas, com classe única no templo. Às 10 horas teremos o culto matinal, e à noite teremos o culto noturno, às 19 horas, como é o nosso horário normal. Já nessa quarta-feira, dia 1º, nós teremos o culto de oração e estudo bíblico, Então, vamos estar reunidos aqui já na próxima quarta-feira, dia 1º de julho. Algumas recomendações, irmãos, que se fazem necessárias. A primeira delas é o uso obrigatório das máscaras, Então, você tem que trazer a sua máscara de casa. Você só vai poder entrar no templo usando máscara. Outra recomendação: pessoas que são vulneráveis devem evitar de vir ao culto nesse momento. Quais são? Pessoas que têm doença cardiovascular, pessoas que têm doença pulmonar, pessoas que estão com câncer fazendo tratamento, e eu boto no próximo ponto, tratamento imunodepressores, quimioterápicos, e também aqueles casos que estão com suspeita da Covid-19. Você está com tosse, você está com resfriado, tendo febre, então não venha para o templo também, por amor aos seus irmãos. Então, não venha, meus irmãos? Evitar também, nesse momento também, de trazer crianças, porque não teremos aquelas salinhas, porque não temos espaço adequado para tratar, até porque a gente não teria como fazer esse tipo de trabalho com as crianças, que elas não entendem a questão de tocar uma na outra, Então, essa também é uma outra recomendação. Sabemos que estamos muito tempo sem nos vermos, e às vezes a gente pode ter aquela vontade tremenda de apertar a mão, de abraçar, de beijar, Então, evitem, irmãos? Não façam isso, para que esse é um momento que a gente precisa ter cuidado, Então, evite abraço, evite aperto de mão, para que possamos fazer esse retorno da melhor forma possível. Os cultos também, irmãos, serão
agendados, tá? A sua vaga será agendada. E você precisa fazer contato com o irmão diácono Divar, diácono Paulo, ou o nosso irmão Wagner, tá? São esses 3 irmãos que estarão responsáveis em estar fazendo o agendamento, tá? Então, façam contato com esses irmãos. E ao agendar essa última palavra, você agendou a sua vaga, não falte, irmão, só se for um caso extremo mesmo, tá? Então, agendou para vir ao culto, tá? As vagas são bem limitadas. Irmãos, conhecem aqui o nosso templo, não temos um templo grande, a gente precisa manter o distanciamento. Então, agendou, faça de tudo para estar presente, tá, meus irmãos? Então, essas são as nossas comunicações. Que Deus abençoe a cada um. Vamos estar orando, né? E logo a seguir o nosso grupo Bem-aventurados vai estar trazendo mais um louvor ao Senhor, ao nosso Deus amado. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos, ó Deus, estar mais uma vez, ó Deus, trazendo a Tua palavra aqui, ó Deus. Ó Deus, que essa palavra possa encontrar, ó Pai, um coração, ó Pai, que está necessitando, ó Pai. Ó Deus, que Tu abençoe, Senhor Deus, cada um lar da Igreja Batista Betel, bem como toda a nossa cidade do Rio de Janeiro, ó Pai. Estenda Tuas mãos, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, as nossas autoridades, dando sabedoria dos altos céus, ó Pai. Ó Deus, proteja, Senhor Deus, aqueles nossos irmãos, ó Deus, que estão tendo que sair para trabalhar, ó Deus, para ganhar o seu pão do dia a dia, ó Pai. Ó Deus, que Tu proteja, Deus, cubra, Senhor Deus, com a Tua paz, não deixa, Senhor Deus, que esse mal venha assolar a vida dos nossos irmãos, ó Pai. Abençoe todos os nossos familiares, ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos isso, hoje e para todo sempre, amém. Boa noite, igreja, estamos encerrando mais um culto, né? Mais uma atividade da nossa igreja, e como o pastor já mencionou, estamos já com a previsão de volta, e durante a mensagem do pastor, né, falou muito sobre nós vermos a situação que nós estamos, né, se nós estamos sofrendo essa angústia ou essa tristeza por algo que nós colhemos, nós plantamos, estamos colhendo, né, no momento, e essa música que nós vamos cantar no final, Sonda-me, Usa-me, ela fala um pouco sobre isso, sobre nós entregarmos o nosso coração para Jesus, para Ele usar a nós como instrumentos de Deus. Nós perdemos esse controle, né, que nós queremos ter da nossa vida e passarmos ele para Jesus Cristo, que Ele sabe o que nós precisamos e devemos fazer, Ele sabe o caminho correto, o caminho bom, e estamos com expectativas altas para a volta do retorno dos cultos presenciais, né? Lógico, nas nossas limitações, mas estamos com essa expectativa alta, porque não vivemos mais nós, mas sim Cristo vive em nós. E por intermédio dele nós fazemos essa boa obra, que não é para nós, mas para Ele. Vamos todos louvar juntos essa canção.